Você já sentiu que amar alguém nem sempre é fácil? Que algumas situações ou pessoas despertam em você emoções que não gostaria de sentir? Antes de orarmos, vamos abrir o coração para a palavra de Deus, porque somente ela tem o poder de ajustar nossos pensamentos e moldar nosso caráter segundo Cristo. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 12: Isto é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor, para quem pertence ao Senhor, não é opcional. Ele precisa aparecer na forma como pensamos, falamos e agimos. Amar significa não dar lugar à mágoa, não abrir espaço para o ódio criar raízes, não permitir que o orgulho domine nossas reações. Amar é escolher o caminho estreito de Cristo, mesmo quando custa o nosso silêncio, a nossa vontade ou a nossa razão. A Bíblia nos mostra como esse amor deve se manifestar. Em Romanos capítulo 12, versículo 17 está escrito: Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. A reação natural do ser humano é responder na mesma moeda quando alguém nos fere. Mas quem vive para Deus quebra esse ciclo. Não imita a ofensa, mas manifesta um espírito diferente. Você está disposto hoje a deixar Deus moldar seu coração para amar como Jesus amou? Se sim, escreva amém nos comentários antes de irmos para a próxima parte. A palavra de Deus nos chama para uma postura sobrenatural diante das ofensas. Não se trata apenas de controlar a reação, mas de refletir o caráter de Cristo. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 está escrito: Não retribuais mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, abençoai. Quando Deus nos ordena a abençoar quem nos fere, Ele não está ignorando a dor que sentimos, mas nos convidando a combater o mal de uma forma que o mundo não entende. A bênção quebra o ciclo da agressão, corta a raiz da mágoa e revela que existe uma vida maior movendo nossas escolhas, a vida do Espírito Santo. Amar não significa apenas não atacar de volta. Significa honrar o outro, mesmo quando este não merece. Romanos capítulo 12, versículo 10 declara: Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso significa que enxergamos as pessoas não pelo que podem oferecer, mas pelo valor que elas têm por carregarem a imagem de Deus. Jesus nos serviu antes que merecêssemos qualquer coisa. Segui-lo é servir também, mesmo quando o retorno não vem. Essa é a estrada estreita que poucos escolhem, mas se transforma quem anda por ela. Sempre que amamos além do natural, estamos escolhendo Cristo sobre o ego, o céu sobre a carne e o Espírito sobre o instinto. A caminhada do amor cristão sempre passa pela reconciliação e pela paz. A Bíblia reconhece que nem sempre será fácil, mas nos chama a fazer a nossa parte. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, está escrito: Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Isso significa que, mesmo quando a outra pessoa não corresponde, nós escolhemos agir com maturidade espiritual. Nem sempre haverá acordo, mas sempre pode haver paz dentro de nós. Muitas vezes isso significa tomar a iniciativa para tentar reconstruir um relacionamento abalado. Outras vezes significa ficar em silêncio, orar e deixar Deus trabalhar sem precipitação. Provérbios capítulo 15, versículo 1 nos lembra: A resposta branda desvia o furor. A paz não é a ausência de conflito, mas a decisão de responder de maneira que não alimente a discórdia. É coragem, exige domínio próprio, exige humildade para segurar palavras que poderiam ferir e escolher palavras que curam. Em um mundo em que todos lutam por ter razão, Deus nos chama para algo maior. Refletemos Cristo quando priorizamos a paz, mesmo quando a pressão é grande e o coração está machucado. Porque onde reina a paz, o inimigo perde terreno e Deus encontra espaço para agir. No centro da vida cristã está o perdão. Não existe amor verdadeiro sem a disposição sincera de perdoar. Perdoamos não porque a dor foi pequena, mas porque a misericórdia de Deus por nós foi maior. Em Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32 está escrito: Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, bem como toda maldade. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Guardar mágoas corrói a paz, enfraquece a alma e impede Deus de agir plenamente em nosso coração.
Jesus foi claro em Mateus capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. O perdão não nega o sofrimento. Ele apenas declara que a graça de Deus é maior do que a ferida sofrida. Quando colocamos alguém nas mãos de Deus, libertamos essa pessoa e libertamos a nós mesmos. Perdoar não é esquecer, mas deixar Jesus curar o que não conseguimos mudar sozinhos. E quando o coração tenta retornar à dor, lembre-se, não há liberdade maior do que soltar o peso que Deus nunca nos mandou carregar. Quando a ferida ainda está aberta e a dor ainda pulsa, amar pode parecer impossível. Mas é exatamente nesses momentos que a graça de Deus se manifesta de maneira mais profunda. Jesus nos chama para um padrão que ultrapassa a lógica humana. Em Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28, está escrito: Amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Isso não significa ser passivo diante do mal ou permitir abusos, mas significa manter o coração livre do ódio, mesmo quando é preciso estabelecer limites. Amar quem nos ama é simples. Amar quem nos fere é evidência de que Cristo realmente está sendo formado em nós. Buscar a paz exige atitude. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz cristã não nasce por acaso. Ela cresce onde existe humildade, honestidade e oração. Às vezes, buscar a paz significa dar o primeiro passo. Outras vezes, significa esperar em silêncio enquanto Deus age no secreto. Em alguns momentos, será necessário perdoar sem receber pedido de desculpas. Mas, em todos eles, o Espírito Santo trabalha dentro de nós, moldando nosso coração para que se pareça mais com o de Cristo. Amar não significa concordar com o pecado, nem fechar os olhos para aquilo que precisa ser corrigido. Jesus amou as pessoas profundamente, mas também chamou cada uma delas ao arrependimento. Da mesma maneira, podemos falar a verdade com firmeza, mas com compaixão, lembrando sempre que nós também precisamos diariamente da graça de Deus. João capítulo 13, versículo 35 declara: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em um mundo dividido, cheio de disputas, opiniões duras e respostas rápidas, Deus chama a igreja a ser conhecida por algo diferente: o amor. E esse amor começa nas atitudes mais simples do cotidiano. Começa na escolha de ouvir ao invés de atacar, de perdoar ao invés de guardar rancor, de responder com mansidão quando a vontade era explodir, de entregar a Deus uma causa que o coração gostaria de resolver com as próprias mãos. Toda vez que escolhemos o caminho de Cristo, o céu prevalece sobre a carne. A escolha muitas vezes é silenciosa, discreta, privada, mas cada decisão molda o coração e abre espaço para o Espírito Santo agir com poder. Amar como Cristo amou é uma jornada, não um evento. E quanto mais aprendemos a amar, mais nos tornamos parecidos com Ele. Pai amado, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença com o coração aberto e sincero. Tu sabes de cada sentimento, cada mágoa, cada lembrança que ainda nos fere. Tu conheces o que ninguém vê, e mesmo assim nos amas de forma perfeita. Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo nos ensine a amar como Cristo amou. Que a nossa vida seja marcada pela compaixão, pelo respeito, pela mansidão e pela paciência. Onde houver dureza, que o Senhor coloque ternura. Onde houver irritação, que o Senhor plante paz. Onde houver orgulho, que surja humildade. Se há dentro de nós amargura, ressentimento ou desejo de vingança, arranca isso agora. Tira o peso que tentamos carregar sozinhos e dá-nos a liberdade que vem do perdão. Assim como Cristo nos perdoou de maneira generosa e completa, ajuda-nos a liberar perdão também, mesmo quando a dor ainda lateja. Senhor, ensina-nos a responder com graça quando formos ofendidos, a agir com maturidade quando formos provados e a devolver amor onde o mundo esperaria agressão. Que nossa vida seja um testemunho vivo da Tua presença. Que nossas palavras curem e não machuquem. Que nossos gestos revelem que Jesus habita em nós. Se houver relacionamentos quebrados, dá-nos sabedoria para reconstruir o que for possível, coragem para pedir perdão quando necessário e discernimento para avançar em paz, mesmo quando a reconciliação não puder ser completa. Pai, unge nossa mente, nossas intenções e nossas reações. Molda-nos para que sejamos parecidos com Cristo no pensar, no falar e no agir.
Enche-nos com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que cada passo, palavra e decisão revelem que não somos guiados pela carne, mas pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos alcança, nos restaura e nos transforma diariamente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um ato de fé e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra.